O chamado juiz de garantias continua gerando polêmicas. A medida deve entrar em vigor no dia 23 de janeiro, mas o Poder Judiciário ainda não sabe como irá implementar essa figura jurídica. Até a Procuradoria-Geral da República deu sugestões ao CNJ. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Subprocuradora-Geral da República, Luísa Fritz Sainz. Procuradora, como vai? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia pelo convite. Ô procurador, em primeiro lugar, para começar a nossa conversa, queria saber por que essa decisão da PGR de pedir que a medida não valha para alguns casos, como a Lei Maria da Penha, por exemplo, porque, na visão da PGR, isso vai tornar os processos mais lentos, seria isso? Na verdade, nós respondemos a uma consulta que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça, enviamos um documento com várias observações. Sobre a Lei Maria da Penha, está inserida numa questão maior, que nós dizemos que o juiz de garantia não deve ser aplicado em procedimentos que têm ritos próprios, como é o Tribunal do Júri e como é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem uma especificidade que quase todas as medidas são medidas protetivas que se esgotam nelas mesmas. Então, por exemplo, da pessoa que é acusado de ser um agressor não ficar próximo, não poder se aproximar da família, da casa, não necessariamente vai ter ação penal. Então, não é uma medida cautelar investigativa, como do juiz de garantia, que a ideia é que quem deu a medida cautelar de investigação, como uma quebra de sigilo telefônico, uma busca e apreensão, não sentencie. Então, é por isso que nós entendemos que na Lei Maria da Penha, no Tribunal do Júri, que tem a sentença, na verdade, a condenação é pelo Conselho da Sentença, nos tribunais onde os órgãos já são colegiados, nós dizemos que não deve ter aplicação do juiz de garantia. Agora, para que o juiz de garantia entre, é preciso de tempo, porque os tribunais têm que se organizar para que, efetivamente, não atrapalhe os processos em andamento. Eu queria perguntar para a senhora, para que quem nos acompanha possa entender, né? O problema central em relação a essa questão não foi a forma como o Legislativo aprovou a lei, porque não está claro se ela serve, se ela serve para todos os casos ou não. Salvo engano, é o que a senhora está dizendo, né? Então, e quem vai resolver essa questão no final? Será o Supremo Tribunal Federal? Se for o Supremo Tribunal Federal, eles vão dizer que ele está legislando, mas a culpa não é do STF, a culpa é de quem produziu a lei. Como é que fica essa questão? Porque a senhora levantou, e eu entendo, e é verdade, eu concordo com a senhora, em relação à Lei Maria da Penha, que é um absurdo colocar essa questão. Mas como é que fica concretamente? Porque deve aparecer outros casos também, né? O que acontece? O juiz de garantia ele foi discutido na Câmara dos Deputados, dentro do grupo que estudava tanto o projeto Moro como o projeto Alexandre de Moraes, que era um conjunto de projetos de leis que tratavam de modificações em inúmeras leis, na execução penal, no processo penal, organizações criminosas, Código Penal. Quando o juiz de garantia ele não estava nos projetos originários, ele foi introduzido. Houve um debate, eu mesma participei de uma audiência pública sobre o tema, e quando ele foi aprovado e foi para o Senado, teria-se a ideia de que haveria mais debate, até porque o juiz de garantia também está no Código de Processo Penal, no projeto de lei do Código de Processo Penal que ainda está na Câmara. E no Senado acabou sendo tudo muito rápido e não houve a discussão. Quando uma lei troca tantas leis, sempre há dúvidas. Há dúvidas sobre se aplica imediatamente, se não aplica, quais são as regras de transição. Talvez, claro, se tivesse um debate maior, isso teria ficado muito mais claro. Agora, o Supremo vai ter que decidir, muito provavelmente, nas ações diretas de inconstitucionalidade que já estão lá, fazendo uma interpretação conforme, né, que é o que nós entendemos quando o dispositivo da lei ele não é inconstitucional, mas se faz uma interpretação conforme a Constituição. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Você, Constantino? Bom dia. O que eu queria saber da senhora é exatamente isso. Houve muita reação a essa lei da forma que está e a questão da viabilidade de colocá-la em prática. Como é que fica daqui para frente? Tem um risco de ser mais uma daquelas leis que não pega? Vai haver uma chuva de processos depois alegando que não houve essa garantia durante o processo para tentar anular a sentença ou alguma coisa assim? Porque tem uma questão ali de algumas comarcas que não vão conseguir colocar em prática a lei.
né? Então, como é que vai ser isso para efeito da impunidade no Brasil e essa confusão toda que foi criada com essa lei daqui para frente? Como é que a senhora vê isso? Na verdade, nós temos um problema imediato, que 20% das comarcas e subseções da Justiça Federal só tem um juiz. Bom, isso é reconhecido pelo próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o grupo de trabalho que coletou as sugestões está se debruçando sobre isso. A lei diz que, nesses casos, seria feito um rodízio de juízes de garantia. Bom, primeiro que, para isso poder ser feito, todos os processos criminais do Brasil têm que ser eletrônicos, e isso ainda não acontece. Segundo, que esse rodízio, ele não pode ser um rodízio que a cada semana tem um juiz de garantia, porque isso feriria o princípio do promotor do juiz natural, que é o quê? É que saber quem é o juiz que vai decidir um determinado caso. Se cita muito o juiz do DIPO, aqui de São Paulo, que é do Departamento de Inquéritos, mas o Departamento de Inquéritos só funciona na capital, no Foro Central, e existe uma lei estadual que dizia que tinha que expandir o DIPO para o interior, e isso nunca foi feito por conta de ausência de orçamento, de possibilidade orçamentária. Então, eu não acho que a lei não vai ser uma lei que não pegue, porque a lei tem vários dispositivos, né? Tem um dispositivo muito bom, que são os acordos de não persecução penal. Mas, para implantar o juiz de garantia, certamente, nós precisamos de mais tempo, e é por isso que um dos pedidos é que se defira um tempo maior para a implementação da lei, porque a lei veio com o que nós chamamos de vacatio legis de 30 dias, e é impossível implementar o juiz de garantia em 30 dias. Então, vamos ver como é que o Supremo e o ministro Toffoli, ou o ministro Fux, porque o ministro Toffoli está com as ações para apreciar as liminares, e o ministro Fux, que é o relator, e deve assumir agora no dia 20, irá fazer contas liminares. Vamos aguardar. A senhora comenta que é necessário um tempo, né, extra para implementar o juiz de garantias, mas em relação aos custos, ao orçamento, vai ter um aumento também? Essa questão dos custos, ela é colocada nas ações diretas de inconstitucionalidade das associações da magistratura, que já entraram, né, tanto a Associação AMB, da Magistratura Brasileira, como a da JUF, que é a dos juízes federais. Então, agora, alguns dizem, em contraponto, que, na verdade, seria uma reorganização da justiça, e isso não implicaria custos. Eu acho que implica custos, ainda que os custos sejam passíveis de serem feitos dentro do orçamento, e não é uma mera redistribuição, porque você está criando, a lei cria uma categoria completamente nova no sistema acusatório, que é o juiz de garantia. Ele separa o juiz que defere cautelares daquele que irá apreciar a instrução da ação penal e a sentença. E se isso não for feito cuidadosamente, com o número de juízes razoáveis, porque também nós temos que lembrar que, em algumas hipóteses, o número de cautelares pode ser até maior do que o número de ações para instrução e julgamento, então tem que haver proporcionalidade de juízes. Se isso não acontecer, nós vamos ter o quê? Vamos ter um problema de tempo, e isso vai procrastinar as ações penais. Não só as ações penais de combate à corrupção, mas todas as outras ações penais. E isso não pode ser feito, porque a lei também traz prazos muito exíguos para as prisões preventivas, por exemplo. Ok, ouvimos aqui a subprocuradora-geral da República, Luísa Frinchaisen. Procuradora, não sei se eu acertei a pronúncia do sobrenome da senhora, mas... Acertei, não? Sim, sim. Ah, legal. Então agradeço mais uma vez pela entrevista, desejando uma boa semana, bom dia, até uma próxima. Bom dia, bom dia. Agradeço pelo convite, espero que tenha contribuído aí para o debate. Até logo.